Eu vou marcar essa parte aqui, que é muito importante, que os alunos tenham consciência, né, dessa parte do livro, porque na página, olha bem aqui, 17, e ela vem trazendo o que os aprendizes precisam entender, por exemplo, que. Aí eu coloquei até a palavra compreender, né? Coloquei também aqui, não tem nada pronto, tudo tem que ser ensinado. O aluno não aprende, ele vai fazer assim uma crítica, né? Que o aluno não aprende só expondo material para ele ver, ele tem que trabalhar com aqueles materiais, né? Tem que ter contato e ter os trabalhos com todo tipo de texto, com as letras, todo aquele material que os professores alfabetizadores já sabem que a gente sempre está trabalhando. Aí ele vai fazer referência ao quê? O exemplo o quê? As características, tamanho, formato e finalidade dos objetos a que as palavras se referem não influenciam a maneira como usamos letras. De modo, por exemplo, a palavra janela vai ter mais letra do que a palavra casa. Eu achei, assim, o realismo nominal é isso, né, gente? A criança, ela, na cabecinha dela, o nome é do tamanho do objeto. Enquanto ela estiver nessa fase, ela não aprende a ler, ela não, como é que ela vai ser alfabetizada se ela está ligando, né, o nome com o objeto e não com as letras, com as palavras, com as sílabas. As letras não podem ser inventadas, são diferentes de outros símbolos como números e sinais de pontuação. Às vezes, até nos livros de alfabetização, as primeiras páginas são de símbolos, né? Para a criança diferenciar os símbolos das letras. E também a gente tem que ouvir a criança. Um dia desse, uma criança falou na minha sala que poderia a letra A ser daquele jeito. E ela estava investida assim, de cabeça para baixo. Eu, não pode, porque ela já tem. Aí eu aproveitei esse gancho e fui explicar que não pode, fui mostrar as letras e tal. A ordem das letras na escrita de uma palavra não pode ser mudada. Sim, se eu tirar, né? Eu sempre exponho no quadro assim, boto a palavra, vou usar uma palavra muito usada por nós, professor, bola. Se eu tirar o B, fica bola. Se eu tirar o O, fica bola, entendeu? Para eles irem tomando consciência que se mexer naquela estrutura, vai mudar a palavra ou a palavra não vai existir. Uma mesma letra pode ser repetida numa palavra e as palavras diferentes compartilham letras do alfabeto. É uma combinação, né, gente? As letras são combinadas para formar novas palavras. É aquele ensino que a gente faz assim, que o bata na bala, o bata na bata, né? Para eles irem tomando também consciência que essa mesma sílaba está em muitos outros lugares, para formar novas palavras. As letras são classes de objeto cuja aparência pode variar. Esse aqui é o formato, né? O P pode vir de várias formas, o A pode vir de várias formas, mas que não vai mudar o som, né? E nem vai mudar. Eles, mas que como membro da mesma categoria de letras tem mesmo valor e o mesmo valor sonoro, né? Se o A tiver redondinho, o som é A. E se o A tiver dessa forma aqui, o som vai ser o mesmo. Certas letras só aparecem juntos de outra, que é o Q e o U. Por exemplo, nem sempre podem aparecer em todas as posições, que é o R e R, ele dá exemplo, que não pode estar no começo de palavra. Então, são regras, né? Até ortográfica também. E são regras que eles têm que aprender para eles poderem dominar também a questão da leitura. São as regras muito importantes, porque a criança vai ter que tomar consciência dessa parte para ela poder aprender a ler, escrever, né? Para não ser só aquele decodificar, né? Para não ser só memória, mas ser uma coisa que está lá mesmo sendo construída na mente da criança.